Perdão e justificação, interessante, né, irmãos? O perdão não é como se fosse uma justificação. O perdão, um exemplo, tem alguém devendo aí 2 milhões em um banco, 2 milhões, e não tem como pagar, porque você não tem dinheiro, para pagar 2 milhões é muito dinheiro, né? Mas você pode, vai que tem 2 milhões aqui ou mais, desculpa aí, mas estou falando assim só por... Então, chega alguém e diz, eu vou pagar a conta dele, aí pagou os 2 milhões, você não deve mais nada, mas você continua pobre. Justificação não, irmãos. Você tem crédito. Ele pagou todo o preço, tudo que você devia. E você tem depósito. Para todas as vezes que você precisar, você pode ir lá. O crédito de Deus. Em Mateus capítulo 26, no versículo 36, a palavra fala do Getsemane, onde Jesus, junto com os discípulos, Pedro, Tiago e João, ele chama os 3 à parte, e a palavra diz que ele ora naquele lugar com eles, e aqui em João, versículo 36, Mateus 26, 36, diz que chegou Jesus com eles, os 3, a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, e angustiar-se muito. Jesus, ele começou a se angustiar perto deles, eles viram aquilo. Então lhes disse Jesus se abriu para eles e falou com eles naquele momento, e eles sabiam quem era Jesus não temia nada, mas aquele momento foi um momento de pesar, e Jesus falou, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte, ficai aqui, e velai comigo. Tudo isso, irmãos, eu quero dizer para vocês, que aconteceu um dia, foi para que hoje nós estivéssemos aqui glorificando o nome dele. Sabe, irmãos, para que nós vamos ter essa consciência que não para aqui, que tem uma eternidade, que ele pagou um alto preço para nos salvar, amém? E ele falando com eles, ele disse, a minha alma está cheia de tristeza. Jesus, como homem, como humano, ele sentiu tristeza. Tristeza, e a palavra diz que de morte. E ele pediu algo a eles, que ficasse com ele, que ficassem com ele, fiquem comigo, velai comigo. No versículo 39, Jesus disse, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Jesus, aquele que é a oferta, que é o ofertante, porque ele se entregou, amém? Ele disse, a minha vida, ninguém a tira de mim, eu a dou, e ele estava aqui nesse momento, sabendo que estava perto de ir para o Pai, e Jesus, ele, na tristeza dele, ele fala algo muito forte aqui, ele diz, na parte B, meu Pai, se é possível, se for possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, não seja feita a minha vontade, assim como eu orei o Pai Nosso, não seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus estava dizendo, mais uma vez, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. E a palavra diz, irmãos, que ele pagou um alto preço. E voltando para os discípulos, achou-os
adormecidos, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus fala em oração, ele disse: se possível, passe de mim esse cálice. Podemos até pensar: o que seria esse cálice? Que Jesus se abre para os discípulos e diz que está triste até a morte, e que em suas palavras em oração diz que não queria passar por ele. Será que era vergonha de ser humilhado, chicoteado, cuspido, rejeitado pelos que ele estava pagando um alto preço, iria pagar um alto preço? Naquele momento, Jesus ia sentir, ele iria sentir, ele já estava percebendo a ira de Deus, os nossos pecados, que estariam sobre ele naquela cruz. Ele não estava se portando com o trajeto, não, mas o afastamento do Pai por um tempo. Por um tempo. E é interessante isso, irmãos, porque nós vemos em Jesus uma figura também humana, que passou tantas coisas, irmãos, para que tivéssemos vida, e nos ensinando que devemos amar, que devemos respeitar, que devemos viver como Ele disse. Você pode carregar a cruz de Cristo? Ele disse: levar a carga um dos outros, só assim você poderei suportar a cruz de Cristo. Não tem outra forma, irmãos. E a palavra diz que Ele se entregou por nós, amém? E aí no livro eu quero que vocês abram suas Bíblias, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Colossenses, capítulo 1, 13. Jesus, Ele fez algo por nos salvar, amém? Versículo 13, diz: Paulo dizendo: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Hoje somos redimidos em Cristo. Ele nos transportou, Ele nos tirou do cativeiro, Ele nos tirou daquele lugar, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O lugar onde nós estávamos antes de conhecer Jesus era um lugar de tormento, era um lugar de ódio, um lugar de orgulho, de mentira, de calúnia, era um lugar de difamação, de dura cerviz, de coração orgulhoso, de mágoa, de ressentimentos. Esse era o lugar de trevas. Esse era o lugar onde nós estávamos. E a pergunta é: onde eu estou hoje? No reino do Filho do seu amor? Onde eu posso amar o meu irmão? Onde eu posso me alegrar com ele? Porque aquele que tem o fruto do Espírito, irmãos, benignidade, amor, mansidão, domínio próprio, Ele nos transportou para esse reino do seu amor. Então, se alguma coisa em mim não está de acordo com o que está escrito, eu posso não estar no reino desse amor. Eu posso ainda estar em trevas, irmãos. Eu posso até estar perto de Jesus.
Eu posso até aceitar Jesus, entrar na minha casa como Marta. Mas eu posso simplesmente também não fazer conta. Quando eu deixo de ouvir essa palavra, quando eu ouço essa palavra e não pratico o que nela está escrito, eu não estou fazendo conta do que Ele está fazendo na minha vida. Embora eu querendo estar perto, embora eu querendo estar como Marta, ocupada com muitos afazeres, Jesus está perto de mim, eu estou satisfeito. Coisas em nós precisam ser mudadas. Precisam ser mudadas. Nós precisamos ser confrontados. Amém? Podemos estar perto de Jesus e podemos estar negando Jesus. Podemos fazer como Pedro. Pedro amou Jesus. O Senhor se cingiu e disse que um deles iriam trair Jesus. E um de vós há de me trair. Pois então sou eu, Rabi, um por um. É aquele que põe comigo a mão no prato. Porque o traidor, ele não está distante. Ele está perto. Ele está perto. Ele ouviu Jesus, ele andava como Jesus. Pedro, quando negou Jesus, antes dele negar, ele disse, quando Jesus disse que todos iriam se afastar, ele disse, eu não vou. Mesmo que eu morra, eu não vou me afastar. Jesus olha para ele e disse, hoje, antes que o galo cante, 3 vezes, tu me negarás. E Pedro estava convicto de que não ia fazer aquilo. Mas Pedro fez aquilo que Jesus falou. E o que eu achei mais interessante é que uma mulher chega até Pedro e diz, você esteve com ele? Ele disse, eu não. Pela segunda vez, chegou outra mulher e disse, você esteve com ele? Ele disse, eu não. Eu não estive com ele. A tua voz te denuncia. Porque temos aparência, muitas das vezes. Rasgamos, como dizem Oséias, as nossas vestes, mas não os nossos corações verdadeiramente. Você fala como ele. Tem jeito de crente, jeito de cristão, mas negando a eficácia da palavra. Negando Jesus. Certo homem ia até Jesus, os discípulos. Um discípulo olha, o Senhor está nos seguindo. Jesus olha para ele e diz, deixa vir. Não tem aquele que venha falar bem de mim, que venha logo lançar pedra. O tempo diz tudo. Uma coisa o Senhor nos ensinou, irmãos. Conhecereis as árvores pelos frutos. Você não conhece uma árvore do dia para a noite. Deixa ela crescer. Deixa ela amadurecer para você conhecer ela. Compramos uma casa aqui. E eu tinha um pé de limão desse tamanho. Uma vez eu vi o rapaz que me vendeu, o irmão do rapaz, ele pegou um limão que era bem verdinho assim. A casca dura, colocou na boca e saiu mastigando. Eu disse, rapaz, um limão que não faz nem careta. Ele disse, pega um para tu ver. Eu coloquei na minha boca, era doce. Doce. E eu olhei assim e disse, mas rapaz, não é que é mesmo? Eu fiz até uma brincadeira uma vez com o menino na casa de Osano. Jacques ali, não foi? E parece Daniel. Botei 2 limãozinhos, não foi? Um era azedo de verdade. Quem lembra que eu falei isso aqui uma vez? E o outro era... Não era azedo, o outro era um limão que parecia ser azedo. E aí, correram os dois para pegar o mais amarelinho, né, que era o mais doce. Que doce que nada, quem pegou o amarelinho ficou com azedo. E o interessante é que eu quero chegar com isso. Me entendam. No começo dessa árvorezinha, ela era docinha. Ela era pequena. Peguei os primeiros frutos dela. Passado o tempo, você chegar lá perto dela agora, nem embaixo dela eu quero ficar, é cada espinho desse tamanho. Os frutos estão desse tamanho, bem maduros,
e azedos, antes pequenos e verdes, parecendo ser amargos e doce. E hoje grande, bonito, parecendo ser doce, mas amargo. No começo tudo é o primeiro amor, né? No começo tudo é doce, tudo é perfeito, mas o passar do tempo, o que eu estou me tornando? Porque o tempo é que diz tudo, irmãos. Eu tenho mais 2 pés de limão lá, que eu plantei. Tem um que é cada limão desse tamanho. Meu Deus, cada limão, e o outro até hoje não deu nada. Eu levei os 2 para o mesmo terreno. Estão lá, um não deu nada. E eu falei uma palavra que está na Bíblia: preste está para ser queimado. Já falei até com um rapaz que faz a minha limpeza: pode tirar, porque não serve. Porque não serve. Mas está no mesmo lugar. Irmãos, não é porque nós estamos no mesmo lugar que nós estamos vivendo o Evangelho. Tem 4 coqueiros lá. Carne tem até dó de um. Está desse tamanho, nanico. Os outros já estão desse tamanho. E eu não tiro, não. Eu quero tirar uma foto e mostrar para a igreja. 4 coqueiros. Um atrofiou. Não cresce. Será que não aconteceu alguma coisa que impediu do crescimento dela? Será que pode estar acontecendo alguma coisa com a minha vida que está impedindo o meu crescimento? Mas eu olho, não é comigo. O problema não é comigo. Pode ser com qualquer um, mas eu não. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que tratar da minha vida. Porque se alguma coisa está acontecendo de errado, o culpado não é o meu irmão. O culpado sou eu mesmo. Eu tenho minhas responsabilidades. Eu me responsabilizo. A palavra diz que se depender de vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. É o que a palavra do Senhor nos ensina. E Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? E nós estamos em um tema que diz afogueados, amém? O fogo da presença. Incendiados pelo amor, incendiados, irmãos. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Que esse fogo, ele traz sim restauração. Ele traz renovo sim. Mas na vida daqueles que são tratados e que se deixam ser tratados. Eu tenho que permitir Jesus me tratar. Eu tenho que permitir. Eu tenho que aceitar, porque quando nós aceitamos Jesus, estamos recebendo um novo reino, amém? Uma nova aliança. Não é mais do meu jeito, é do jeito de Cristo. Paulo fala sobre isso. Paulo disse aqui em Colossenses, capítulo 3, deixai morrer a vossa natureza carnal. Deixe morrer. Deixe morrer, não fica ressuscitando não, em nome de Jesus. Se tem alguma coisa em mim que precisa ser tratada, eu tenho que tratá-la, porque Jesus me ama. E um pai, ele quer o bem para o seu filho, amém, irmãos? Um pai quer um bem para o seu filho. Ele não quer um mal, ele quer um bem, ele quer abraçar. Você está aqui porque você quer viver no céu um dia, amém? Amém. Existe um Deus dos céus que te ama, um Pai que te ama. E Ele quer o teu bem, Ele quer o teu melhor. É o que Ele quer. Vir para a igreja é um lugar de confronto, mas é para o crescimento. A palavra diz que a árvore Ele poda para que dê mais frutos ainda. Ele poda a árvore. Ele vai podar. E como ele disse, deixe morrer essa natureza. Paulo diz em Atos 20, 22 ao 24, ele fala, não tenho a minha vida por preciosa. Eu não tenho a minha vida por preciosa.
Amém? Você sabe o que é ter uma vida por preciosa, irmãos? Sabe o que é? É você pegar e fazer tudo por ela. Se preocupar só com você. Isso é egoísmo. Se preocupe com o próximo. Ajude o próximo. Deixe Deus ser Deus na tua vida. Como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Que Cristo viva em você. E esse tempo que nós estamos passando, né, com esse tempo de consagração, sabe, eu tenho presenciado que muitos irmãos estão se consagrando, estão buscando ao Senhor, estão querendo novo de Deus. Eles entendem que foram transportados, amém, do império de trevas. O mundo está em trevas, irmãos. Aquele que não conhece a Cristo, ele está em trevas, mas ele não está percebendo, ele está cego. A Bíblia diz isso. Você está aqui porque a palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então ela está libertando. Então esse tempo é um tempo proveitoso. Amém? Mas não haverá mudança, não houver entrega. Em Hebreus capítulo 12, nós temos colocado como tema também, Hebreus 12, no versículo 28. Hebreus 12, 28, tem como colocar ali? Glória a Deus. Já que você foi transportado para o reino do Filho do seu amor, Paulo diz: por isso, tendo recebido um reino, amém? Amém. Você já recebeu esse reino? Olhe para o seu irmão e diga: você já recebeu, irmão. Diga: quando você aceitou Jesus, você já recebeu esse reino. Tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Volta. Mudou. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Amém? Ele não pode ser abalado, já pense nisso. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Reter a graça. Sabe o que é? Conserve. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Proteja, blinde ela, conserva. A palavra diz ali, irmãos: retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade. Essa graça é tudo que Jesus disse: a minha graça te basta. É o favor de Deus. A palavra está dizendo: abrace essa graça, não deixe ela escapar. Sirva a Deus com coração generoso. Amém? Glória a Deus. Em Provérbios capítulo 4, versículo 26 diz: faça, quem faz somos nós, plana as veredas dos teus pés, para que todos os teus caminhos sejam retos. Amém? Então não adianta, irmãos, eu louvar o Senhor, glorificar o fogo da presença, se a minha vida estiver de todo jeito. O Senhor quer ver conserto na sua casa, o Senhor quer ver restauração no nosso lar, mudanças em nossas vidas. E para que venha a haver mudanças em nós, irmãos, nós temos que deixar o orgulho de lado. Nós temos que deixar algumas coisas que atrapalham o reino. A palavra de nós temos que servir ao Senhor. Amém? De todo o coração. No livro de Mateus, capítulo 28, eu quero que vocês abram suas Bíblias. Mateus, capítulo 28, 21. Mateus 21. O Senhor diz assim no versículo 28, falando da parábola dos dois filhos: mas o que vos parece? O homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Essa palavra está falando sobre aparência.
E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: eu vou, Senhor, e não foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: eu vou, Senhor, e não foi. No versículo 31 diz: qual dos dois fez a vontade do Pai? Isso é fácil de julgar. Disseram eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão diante de vós, no reino de Deus. Amém? Ele estava dizendo aqui, irmãos, que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor eu cumprir com o que a palavra está me ensinando, do que eu ficar fazendo oferta de tolos. No livro de Oséias, passa só um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Oséias não, 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. A beleza de vocês, escute isso, não deve estar nos enfeites exteriores, na aparência, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior o trajado de um espírito manso, amém? E quieto, que é precioso diante de Deus. Isso serve para as mulheres, mas serve para os homens também. Esse é o comportamento de um homem e de uma mulher de Deus, amém? Porque Deus vê a aparência, irmãos. Não, Deus vê o coração. Em 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel 16, o Senhor fala algo interessante. 16, versículo 7. 1 Samuel 16, versículo 7. Diz que, porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Quando foi que ele falou isso? Quando ele mandou o profeta ir à casa de Jessé ungir um dos filhos dele para ser rei em Israel. A palavra está dizendo aqui que o Senhor mandou que o profeta fosse até a casa dele. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, falando de um dos filhos de Jessé, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Deus não quer saber de aparência, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus está olhando para os nossos corações. Jeremias, ele fala claramente isso. Eu, o Senhor, examino profundamente os corações, para dar a cada um segundo o seu proceder. Se eu quero viver bem, se eu quero ter uma saúde abundante, se eu quero andar em fé, irmãos, amém? Eu tenho que praticar o que está escrito na palavra de Deus. Eu tenho que viver o que está escrito nessa palavra. Amém, irmãos? Amém. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 7 e 8, diz: porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa, para aqueles por quem ela é lavrada, recebe a bênção de Deus. Amém? Recebe a bênção de Deus. Existe uma bênção de Deus, irmãos, na vida daqueles que deixam Deus falar aos seus corações. Para a vida daqueles que aceitam muitas das vezes a disciplina do Senhor, que é o amor do Senhor. Deus quer nos tratar como filhos. E a palavra diz que não tem um filho que o pai não corrija, mas é que produz espinhos e abrolhos. Está escrito, é reprovada. A árvore que não dá fruto é reprovada. Eu não quero ser reprovado. Eu não quero viver uma vida, irmãos, rejeitada pelo Senhor. Quando uma vez o Senhor fala com Caim, ele fala com Caim: Caim, o
que está acontecendo? Teu semblante está diferente. Por que descaiu o teu semblante? Porque quando nós, irmãos, não cumprimos com o propósito, quando nós não obedecemos à voz de Deus, algo começa a trabalhar em nossos corações, não para fazermos as coisas corretas. E o Senhor nos chama para perto, porque todas as vezes é assim. Todas as vezes o Senhor quer nos chamar e dizer: olha, eu quero que você viva dessa forma. Porque nosso manual de vida é essa palavra, irmãos. Se queremos viver bem, em nome de Jesus, entenda. Você tem que ver essas novas leis no teu coração. A lei de Cristo, a lei da graça. E ele ficou, e o Senhor falou com ele: porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, te será aceito. Irmãos, existe um procedimento bem, amém? Existe um procedimento correto. Existem coisas que são incorretas, que não são justas, mas existem coisas proveitosas. Se fizeres bem, te será aceito. Toda vez que você proceder errado, o pecado já é à porta. O pecado já é à porta. Eu sou responsável pelos meus atos. Amém? Não é meu irmão, não é meu esposo e minha esposa, não é meu filho, não. Sou eu. Toda vez que procederes mal, o pecado já é à porta, mas sobre ti cumpre dominá-lo. Cumpre em mim dominar, amém? As minhas vontades, os meus desejos, amar o meu irmão, depende de mim, não depende dele. Se depender de vós, tem paz com todos os homens. Vai depender de mim, então eu tenho que dar fruto, amém? Porque a terra que bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos, é reprovada. Não diz que aconteceu, mas diz que está perto. Perto está da maldição. Maldição não é bom, irmãos. Eu não sei o que aconteceu com aquele pobre daquele pé de limão, não dá nenhum limão, mas eu vou arrancar ele fora. Jesus disse: o machado já está posto sobre a raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que vir à casa de Deus, eu tenho que buscar mais o Senhor, então, até que possa achá-lo, amém? Invocar o nome dEle enquanto Ele está perto. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que valorizar a unção de Deus, amém? Eu tenho que guardar, a palavra diz: despertar tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Acorda, desperte, para um novo tempo, um tempo de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, seja uma árvore que dê frutos. Pai, eu quero dar fruto. Eu não quero ser aquela árvore que o machado está posto sobre a raiz. Irmãos, essa palavra é para mim também. Mais perto dessa boca, esses ouvidos. Já fui tratado de muitas coisas na minha vida. Existem coisinhas ainda que tentam, sabe? Porque nós somos humanos, sim ou não? Nós não somos perfeitos. Quem é perfeito aqui? Mas buscamos a perfeição. Porque Jesus disse: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então vamos correr para a perfeição. Não vamos entregar: não, já não sou perfeito, vou viver a minha vida. Não. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas não devemos dar lugar à carne. Não podemos dar lugar, à escravidão. Temos que dar lugar a Cristo. Tudo o que você precisa está nos pés do Senhor. Quer ser afogueado? Quer incendiar? Quer viver um tempo que a palavra está dizendo, incendiados por esse amor? Eu quero, irmãos. Então primeiro eu tenho que rever a minha vida. Eu tenho que pedir perdão ao meu Deus. Amém? Uma das coisas que, quando o Senhor fala com Caim, porque ele teve ciúme do irmão, porque a oferta dele não foi aceita, mas sim de Abel, ele vai, sai da presença do Senhor, e aí ele vai e mata o irmão, mas ele foi avisado antes.
Foi avisado antes: se procederes bem, te será aceito. Não proceda mal, Caim. O Senhor está falando conosco hoje: vigie naquilo que tenta te tirar do caminho. Amém, irmãos? E aí ele pega ele ali, tira ele daquele lugar, sai de perto dele, e quando encontra ele, já tinha feito o que não era para ter feito. Porque quando passamos por cima da unção, da palavra de Deus, há uma consequência. E Caim reconheceu que havia uma consequência. Caim, cadê teu irmão Abel? Mas porventura sou eu tutor do meu irmão? Eu sou pai dele, eu estava com ignorância. O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E aí ele disse: maldito serás. Ele disse: agora quem me vê vai me matar. Porque a pessoa, quando erra, irmãos, há uma consciência de pecado. E ele disse: quem me vê vai me matar. Fugitivo e errante serei sobre a terra. Porque a palavra fala de maldição aqui. Fugitivo e errante. Eu não vou acertar, aquilo que eu quero fazer não vai prosperar. Irmão, que nós temos que fazer o que a palavra nos ensina: andar nos caminhos de Deus, irmãos. Amém? Há caminhos que para o homem parecem direito, mas as cabras dão em caminho de morte. Quem lembra do filho pródigo? Ele se afastou do pai. Ele se afastou do pai. Quanto mais nos afastamos dos conselhos de Deus, mais andamos por veredas desconhecidas. Mais consequências, más coisas podem vir até nós. E ele gastou tudo que ele tinha, que ele pediu ao pai: dar-me parte da minha fazenda. E ele saiu. E lá naquele lugar, ele passou necessidade. Porque quando passamos por cima da palavra do Senhor, algo acontece. Não sejamos teimosos. Não sejamos como Esaú, que deixou um direito de primogenitura por um prato de lentilha. Existem coisas tão pequenas, e que nos tira do caminho. Mas Jesus quer que você permaneça firme. Olhe para o seu irmão e diga: você pode. Diga: Jesus é contigo. Amém, irmãos? E o Senhor deu oportunidade ainda ao filho pródigo. Ele voltou para a casa do seu pai. Ele reconheceu, caiu em si. E glória a Deus, irmãos, porque essa palavra nos traz para perto de Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Aquilo que Jesus veio fazer, nos transportar do império das trevas para o reino do seu amor. Não há nada impossível para Deus. Amém? Aquilo que Deus tem projetado para a tua vida vai acontecer no tempo determinado. Nada pode impedir o agir de Deus. E o pastor é aquele, sabe, que ele é aquele que é o equilíbrio, né? Aquele que está ali: eu quero ver a igreja equilibrada. Ele vai lá, ele acelera e desacelera. Mas só com tudo isso para ter um fim proveitoso sobre cada um de vocês. Porque o que eu quero receber das bênçãos de Deus, que eu sei o caminho, irmãos. Nós sabemos o caminho da perfeição. Nós sabemos o caminho de desfrutar coisas boas. E muitas das vezes, nós dizemos que não vamos fazer mais uma coisa que fazemos de errado, e continuamos fazendo. E dizemos: meu Deus, e pagamos preço. E chegamos dentro da igreja, pedimos a Deus que nos aviva, E Jesus: olha para você, se avive primeiro. Se corrija. Ande em retidão, e você vai desfrutar de coisas boas. Sem peso, sem tristeza, sem rancor, sem ódio. Faça, dê o seu melhor. Faça o certo. Procura a paz, empenhe em alcançá-la. Amém? Quer dizer que essa paz existe. Eu estava até conversando com carinho hoje sobre isso. Eu quero, sabe, me libertar de coisas. Porque em Cristo não é o ter, é ser a nova criatura. E estamos aqui com um pensamento de algumas coisas novas. Porque nós somos peregrinos nessa terra. Amém? Nós não temos cidade permanente, nós buscamos a celestial. Não sei se você tem alguma casa aqui que você acha que vai ficar aqui, essa casa aqui. Não, a minha não. A minha é no céu, a minha mansão é no céu. Então, se existem coisas que eu tenho que desfazer para ter paz, eu vou desfazer. Se existem coisas que eu posso consertar, eu vou orar sobre aquilo ali, vou colocar diante de Deus, e nada vai me prender. Busque a paz e empenhe em alcançá-la. Deus vai dar sabedoria a vocês. Existem pessoas aqui nesse lugar que Deus está tratando com o coração delas.
de algo que vai acontecer por esse tempo. Sabe, de coisas grandes e excelentes. Entenda isso em nome de Jesus. Se você andar na presença dele, assim como ele falou com Abraão, você vai ser perfeito. E o ser perfeito é ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Amém? Não vivo pelo que eu vejo, mas sim pelo que eu creio.